O vídeo de hoje é sobre plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que essas duas retas perpendiculares, onde a direita, na reta horizontal, ficam os números de 1 ao infinito positivo, à esquerda ficam os números negativos, menos 1 ao infinito, para cima, na reta horizontal, fica de 1 até o infinito positivo, e para baixo de menos 1 até o infinito positivo. No meio, entre as duas retas, é onde fica o zero. A gente não precisa escrever, mas a gente precisa lembrar que ele está ali, tá? A reta deitada a gente chama de eixo X ou eixo das abscissas, e a reta em pé, na vertical, a gente chama de eixo Y ou eixo das ordenadas, tá? O plano cartesiano, ele divide o espaço em 4 pedacinhos. Aí cada pedacinho desse a gente chama de quadrante. No sentido anti-horário, esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então, isso é o plano cartesiano. A reta deitada é o eixo X, a reta em pé é o eixo Y. A deitada a gente chama de abscissa e a em pé a gente chama de ordenada. Aí a gente tem 4 quadrantes. E lembre-se que a ordem é sempre no sentido anti-horário. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho que colocar esses pontos no gráfico. Quando você for colocar pontos no plano cartesiano no gráfico, o primeiro número você sempre vai procurar nas abscissas, ou seja, na reta deitada, no eixo X. E o segundo número na reta em pé, no eixo Y, tá? Então, primeiro deitado, segundo em pé. Então, aqui o ponto A, ele quer que eu ligue do 1 até o 5. Então, eu venho do 1 na reta deitada e vou até a altura do 5 na reta em pé. Aí, aonde ele se encontra, eu boto uma bolinha e a letra do ponto. O ponto B vai do 4 da reta deitada até o 4 da reta em pé. Bota uma bolinha e a letra B. O ponto C vai do menos 2 da reta deitada, que está lá do outro lado, até a altura do 3 na reta em pé. Bota uma bolinha e a letra C. O D vai do menos 5 até a altura do menos 2 na reta em pé. Aí o menos 2 está para baixo, então vai do menos 5 para baixo e vem para cá, e onde se encontra, bota a bolinha e a letra D. O E vai do 0 até o 3. O 0, lembre-se, ele é onde o gráfico se encontra, tá? É aqui no meio. Aqui é o 0. Aí vai fazer par com 3. Então, eu vou subir até a altura do 3. Aí, eu vou botar a bolinha em cima do 3, na reta mesmo do gráfico, tá? A F é o contrário. A F ela vai do 5 na reta deitada até o 0 na reta em pé, tá? Então, a bolinha fica no 5. E o G vai do 5 da reta deitada até o 1 na reta em pé. Bota a bolinha e bota a letra G. Esse ponto G eu coloquei só para mostrar a vocês que a ordem aqui é extremamente importante. Tanto que esses dois números, né, que localiza cada ponto no gráfico, é chamado de par ordenado, porque existe uma ordem, e a ordem é extremamente importante. Se você trocar a ordem, você vai colocar o número num lugar absurdamente diferente. Veja, o A é 1, 5 e o G é 5, 1. Veja a diferença dos dois, né? O lugar é extremamente diferente. Então, a ordem é extremamente importante. Então, o primeiro número sempre procura na reta deitada e o segundo número na reta em pé. Agora é o contrário. Agora ele me deu o ponto e quer que eu coloque as coordenadas. Então, quando a gente for colocar as coordenadas dos pontos, a gente vai ver primeiro na reta deitada esse ponto bate aonde? E depois na reta em pé. Então, vai lá. Estou aqui no A. O A na reta deitada ele bate no 3 e na reta em pé ele bate no 2. Então, as coordenadas do A vai ser 3, 2. Estou aqui no B. O B na reta deitada ele bate no 6 e na reta em pé ele bate no 5. Então, as coordenadas dele vai ser 6, 5. Tá? Lembre-se da ordem. É sempre primeiro deitado, depois em pé. O C ele tá aqui, ó, em cima do gráfico, tá? O C, ele tá em cima do gráfico, então ele vai na reta deitada ele bate no 0 e na reta em pé ele bate no 4, então as coordenadas dele vai ser 0, 4. A letra D, na reta deitada ele bate no menos 2 e na reta em pé ele bate no 1, então as coordenadas dele é menos 2 e 1. A letra E, na reta deitada ele bate no 3 e na reta em pé ele bate no menos 2. Então, as coordenadas dele é 3 e menos 2. O F, na reta deitada bate no menos 5 e na reta em pé bate no menos 2. Então, é menos 5, menos 2. O G, na reta deitada bate no menos 7 e na reta em pé bate no 5. Então, é menos 7, 5. E o H está na reta deitada, marcado exatamente no plano cartesiano. Então, ele faz par com o 0.
Aí, como ele está na reta deitada, então o número onde ele está vem primeiro e o 0 vem depois. Então, aqui é o 6, 0. Aí, vamos supor que ele queira que você classifique esses números para dizer em qual quadrante cada um está. Então, o B e o A, eles estão no primeiro quadrante porque os dois números são positivos. O D e o G, eles estão no segundo quadrante porque o primeiro é negativo e o segundo é positivo. O F está no terceiro quadrante porque os dois números são negativos. E o E está no quarto quadrante porque o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Então, isso é importante vocês saberem. Não precisa desenhar o gráfico. Só de saber a ordem dos sinais, você já consegue dizer em qual quadrante está cada número. Então, se os dois é positivo, primeiro quadrante. Se os dois são negativos, terceiro quadrante. Se o primeiro é positivo, quarto quadrante. Se o primeiro é negativo, segundo quadrante. Então, aqui, ó, tem alguns pontos, tá? Para a gente poder saber em que quadrante está cada um. Então, aqui, ó. O ponto A, o primeiro número é a nossa abscissa, ela é positiva. E o segundo número é a nossa ordenada, ela é negativa. Então, a abscissa positiva com a ordenada negativa, quarto quadrante. Aqui, o meu ponto G, o menos 4 é a nossa abscissa, ela é negativa. E o menos 1 é a nossa ordenada, ela é negativa. Dois números negativos, terceiro quadrante. Aqui o L, o 0 é a nossa abscissa, então a gente tem uma abscissa nula. E o 8 é a nossa ordenada, que é a ordenada positiva. Sempre que o número fizer par com 0, ele vai estar no eixo, ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo. Quando o primeiro número for 0, então significa que esse ponto está em cima do eixo Y. Então, na reta deitada, ele está no 0 e ele vai ficar lá em cima no eixo Y. O N, o menos 3 é a nossa abscissa negativa e o 5 é a nossa ordenada positiva. Quando o primeiro é negativo, a gente está no segundo quadrante. O E, nossa abscissa é positiva e a nossa ordenada também é positiva. Quando os dois números são positivos, a gente está no primeiro quadrante. E o primeiro número é 6 e o segundo é 6 positivo, a abscissa positiva, e o segundo é nulo. Então, a gente tem a ordenada nula. Quando a ordenada for nula, significa que o número está fazendo par com 0, então ele não está em nenhum quadrante, ele está no eixo. Aí, como o primeiro número é 6, então significa que ele vai estar em cima do 6 na reta deitada. Então, esse número está no eixo X, tá? Então, se tiver dois números diferentes de 0, ele está em algum quadrante. Mas se um dos números for 0, ele está no eixo.